Alguém nasceu num lar esquecido de algum querido, não se espera mais. A ilusão entorpece o perdido. Quem poderá nos guiar? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os campos não produzam nem a oliveira o azeite, o Senhor Deus é minha fortaleza, faz os meus pés ligeiros. Alguém perdeu um ente querido, algum lar não existe mais. A solidão enfraquece o ferido. Quem poderá nos curar? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os campos não produzam nem a oliveira o azeite, o Senhor Deus é minha fortaleza, faz os meus pés ligeiros. Amanhã, às 19 horas, nosso convidado será o pastor, músico e compositor Gerson Borges, para um papo imperdível sobre música em meio ao isolamento social. E na próxima sexta, teremos nossa vigília de oração via Zoom. Fique ligado em nossas redes sociais para mais informações. Qualquer dúvida, acesse o nosso site. Queridos, chegou o momento da nossa contribuição. Eu queria lembrá-los que a contribuição cristã também é uma expressão de culto a Deus e serviço aos santos que espalham a palavra de Deus por todo o mundo. Mas antes de fazê-lo, eu queria lembrar um episódio comovente da palavra de Deus, que está lá em Atos, capítulo 20. Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele se encontrava em Mileto, quando lá pelas tantas, no verso de número 35, lhes diz: Tenho-vos mostrado em tudo que é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo fala que ofertar, que contribuir é uma graça de Deus oferecida a nós. E essa graça é uma graça de mão dupla,
porque recebemos amor, perdão, misericórdia e sustento diários da parte de Deus. E também devemos ofertar amor, perdão, misericórdia e sustento regular na direção do reino de Deus. Essa graça de contribuir, ela trata a avareza da nossa vida. Ela ajuda o serviço dos santos em todo o mundo. E ela empresta alegria no nosso coração. Alegria de podermos saber que somos partícipes da pregação do Evangelho até os confins da terra. Nessa hora, você pode, através aqui da tela, fazer a sua transferência bancária e assim ofertar conforme Deus lhe falar ao coração. Nós vamos orar nessa hora pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida e agradecê-lo pela graça de podermos contribuir com a propagação do Evangelho de Deus em todo o mundo. Porque como o Senhor Jesus mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar, queridos? Jesus, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de não somente sermos alvos da Tua graça, mas através da nossa contribuição também abençoarmos, Senhor, aqueles que são mais necessitados do que nós, que precisam do socorro da igreja e que precisam também ser sustentados nesse santo ofício de proclamar o Evangelho de Deus até os confins da terra. Nós oramos pedindo uma bênção especial sobre o coração do Teu Filho que oferta, ou sobre este que tem o desejo de contribuir, mas não tem como nesse momento. Que a graça bendita do Senhor Jesus seja derramada de maneira portentosa, a fim de que esta possa em breve contribuir e assim usufruir da graça de dar, que é melhor do que receber. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Irmãos queridos, tudo bem? Graças a Deus, aqui em casa está tudo bem, pelas misericórdias do Senhor mesmo. Deus de graça, muita bondade, muito amor, muita misericórdia. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a vida dos queridos, que se encontra, em Lucas capítulo 12. A partir do verso 22, tá bom? A gente vai meditar nesse texto belíssimo que fala do trato de Deus para com a gente, para com nossa vida, para nos livrar das preocupações, das ansiedades, das angústias. Não só isso, mas para nos fazer viver no sentido certo, na base certa, no caminho certo, que é também o que nos livrará de vivermos à mercê sob o domínio das nossas angústias, ansiedades e preocupações. Então, o texto diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Eu gosto desse pedaço, sabia? Porque tem coisas que só os discípulos de Jesus são capazes de entender. Nem toda mensagem é para todos dele. Algumas você já precisa estar inserido no seu reino, ser um discípulo, alguém que o segue, ter esse coração convertido a ele para entender sua mensagem. Tem mensagem de Jesus que é só para o discípulo, para aqueles que querem realmente segui-lo. Então ele disse: por isso eu vos advirto. Então é a advertência de Jesus, ele está chamando a atenção dos discípulos, chamando muito a atenção deles aqui para algo que é grave, é sério, é importante para a vida deles. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele vai exortar, está exortando a todos os que o seguem a não deixarem com que essas preocupações cotidianas com a vida, como é que vai ser, da provisão, será que vai faltar, será que vou ter, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser a minha vida, essas preocupações que tantas vezes nos assolam, dominam nossa cabeça. Ele fala: não andem ansiosos, não fiquem ansiosos. Eu creio que aqui quando vier a ansiedade, ela vem, trabalhem ela, processem ela, tirem ela de vocês. Por isso ele fala, não andem. É uma exortação para não deixar a ansiedade, a preocupação, a angústia dominar e ficar ali fazendo morada na nossa alma. Pode vir, porque é humano, mas já trabalha ela, tira ela,
Tira ela da sua alma, da sua mente, da sua vida. Como? Ele então vai dar aqui alguns argumentos para isso. E eu quero pensá-los com vocês, tá bem? Ele dá o primeiro argumento. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A vida de vocês não consiste no que vocês comem, no que vocês vestem. A vida de vocês é muito, muito mais importante do que isso. Está para além disso. É mais importante, vale mais. Não consiste nisso. A vida está para além disso. Entendam que a vida não se resume nas provisões materiais, sejam elas quais forem. A vida é para além disso. A vida nele, a vida dele. A vida é algo muito mais importante, muito mais valioso. Se vale tanto a vida daqueles que o seguem, que o amam, ora, e é valioso para ele, e tem que ser para nós, aí ele começa a lançar o argumento. Vale muito. Se vale tanto, é claro que vale tanto, e a gente sabe disso, glória a Deus por isso, vale tanto que ele morreu por nós. Aí ele vai reforçar esse argumento. A vida de vocês é muito valiosa para mim, é o que ele está dizendo. E deve ser para vocês também, ela vale demais. Tenham consciência do valor da vida de vocês, ok? Observai os corvos, olhem para eles, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, não têm armazém, não guardam comida, não se preocupam com isso. Todavia, Deus os sustenta. Não falta nada para eles. Deus está providenciando. Ele fez uma natureza capaz de nutrir todos os animais. Todos. Uma natureza que, por si mesma, Deus fez isso. Os ciclos todos da natureza, tá bem? Nutrem os animais. Então, Deus providenciou o sustento dos animais. Dos corvos, depois ele vai falar também dos lírios, não só animais, né, mas também da própria vegetação, fauna, flora, tudo Deus cuida. Todavia Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que vós do que as aves. Vocês valem muito mais do que as aves. Aí ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar qualquer coisa ao curso de sua vida? 1 milímetro. A sua ansiedade, a sua preocupação não vai trazer resultado bom nenhum. Nem faz você viver mais, nem melhor em nada. A sua preocupação, ao contrário, ela até pode reduzir o tempo de vida por causa de tanto estresse, tanta toxina que gera. E com certeza, tira de você a alegria de viver e tira você da sua razão, da razão para a qual você deve viver, que é o que a gente vai ver aqui no final. Tira você disso, faz você se centrar no objeto de vida errado. Então, ele continua. Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, ao mínimo, você não tem força. Ele está falando para os discípulos: olha, vocês não vão poder fazer essas coisas. Por que andais ansiosos pelas outras? Ou seja, se nem o pequeno você pode, você ainda fica ansioso pelo grande. Sendo que ele cuida do pequeno e cuida do grande, ele cuida do detalhe e cuida do que é crucial, essencial. E vocês, ele está dizendo, não podem nenhum nem outro, nem o pequenininho nem o grande. Como ele já disse em outro contexto: sem mim nada podeis fazer. Eu escrevi um texto, parênteses aqui, no meu post ontem, no meu Instagram, falando sobre isso, do tamanho de uma palavra mais abrangente do que essa. Não há. É impressionante isso, uma aparente... Essa uma curiosidade tremenda, essa palavra nada, abrange tudo, nada, abrange todas as coisas. Como é que pode, não é? Nada podeis fazer sem ele. Com ele, tudo o que for necessário para a sua glória será feito. Então nada, ela é a palavra que tem um abraço gigante, que abraça tudo, porque é tudo o que não podemos fazer.
Não é interessante isso? Eu escrevi lá alguma coisa sobre isso. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Ele vem com outra observação. Agora sai do mundo animal, vai para o mundo vegetal. Olhai os lírios. Você já viu um lírio como é lindo? E aqui pode ser qualquer flor, queridos, qualquer planta. Eles não fiam, nem tecem. Eles não fazem nada por si mesmos. Eles não têm uma vontade própria que os torne tão lindos. Eles não têm nada, eles não contribuem por si mesmos com nada. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu cuido daquilo que criei. Eu cuido do que criei. Porque amo, porque é meu. Eu cuido sempre, de acordo com as demandas, com os meus propósitos para aquilo que eu criei, eu cuido. Ele quer que o lírio seja lindo, então ele cuida da beleza do lírio, das vestes do lírio. Ele cuida de cada coisa de acordo com as suas demandas. Olha que coisa linda. Eu, contudo, vos afirmo, é o que ele fala. Verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus cuida assim das aves, se Deus cuida assim da erva do campo, no campo, e amanhã é lançada no forno, ou seja, ela não tem a finalidade gloriosa que nós temos, gloriosa de viver uma eternidade adorando ao Senhor, embora elas tenham valor, por isso Ele cuida delas, não nos esqueçamos disso, né? Quanto mais, se Deus cuida dessa erva, desse pássaro, que tem valor para eles, por isso Ele cuida, quanto mais, tratando-se de vocês, homens, de fé pequena, de uma fé que não compreende, ele está dizendo uma fé pequena, é uma fé que não se entrega em sua totalidade ao cuidado de Deus, a obediência a Deus, não se entrega totalmente ao serviço de Deus e aos cuidados de Deus. Isso é pequena fé. A fé pequena é aquela que guarda algumas coisas para si e não entrega tudo. Tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele, tudo por meio dele, tudo por meio dele. A fé real é a fé que entrega, que descansa, que confia plenamente. Essa é a fé. A gente vai falando, se empolgando, né, gente? E esquece. Vai falando. Essas coisas são muito envolventes. Vocês não acham muito envolventes? São demais, não é? Ora, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. A fé verdadeira é aquela que confia em tudo, em todas as coisas. Eu quero essa fé. Pai, nos dê essa fé, me dê essa fé que entrega, que confia mesmo. Aí ele fala, não andeis, pois, a indagar o que vocês vão comer ou beber, e não vos entregueis a nenhum tipo de inquietação, está no verso 28, não apenas essa. Aquilo que te tira a quietude da alma. Aquilo que te tira a paz da alma. Nesses dias a gente está sendo assolado por uma série de informações e de contextos, de realidades que estão inquietando a alma. Servo de Deus, não ande ansioso com Covid, com pós-quarentena, com pré-quarentena, com inter-quarentena. Não ande ansioso, não ande. Não fique. Olhe para Ele, Ele cuida completamente, porque você vale muito, vale tudo nesse sentido. Ele deu a vida por você e por mim. Então, não vos entregueis. Se entregar à inquietação é ficar conversando com ela, é ficar dialogando com a inquietação, é ficar aceitando a angústia, a ansiedade, o medo, as aflições, você ficar se enchendo de notícia ruim, de noticiário ruim, de pavores. Não se entregue a isso, a exortação não é minha, é de Jesus. Não vos entregueis a inquietações.
se entregar a viver à mercê delas, se nutrindo delas, dialogando com elas, conversando com elas, ouvindo as fontes das inquietações. Não faça isso, o que Jesus está dizendo. Ouça Jesus, a exortação é dele, não é minha. Porque os gentios, os que não são discípulos, como eu disse, ele está falando para discípulos. Os gentios, aqueles que ainda, nesse caso aqui, é justamente isso. Aqueles que ainda não são discípulos, que não conhecem que há esse Deus cuidador, que morreu na cruz e que cuida de cada detalhe da vida. Os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, porque não conhecem aquilo que ele vai dizer aqui. Não conhecem o que ele vai afirmar nesse exato momento. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas, de tudo que vocês precisam. Há um Pai que sabe do que eu necessito. Há um Pai celestial, Pai amado, soberano, regente, poderoso, amável, amoroso, que sabe, conhece e, segundo o texto, providencia tudo que eu necessitar. Eu posso ter essa fé que não é pequena, que é grande, que é fé. A fé que entrega tudo, porque Ele cuida, já deu provas em toda a história desse cuidado. Aí Ele dá o golpe final na ansiedade, na inquietação. É a exortação, é o que define. E se a gente compreender o que Ele vai falar agora, é o golpe fatal que trabalha a minha inquietação, que cuida, que dilui a minha inquietação, a minha ansiedade, a minha angústia, a minha preocupação, minhas fobias. É o golpe fatal, vem agora. Verso 31. Não excluindo os outros golpes já dados, do seu cuidado e tal. Não, nada. Mas esse é o final. E eu não posso excluir nenhum nem outro. De um lado, o cuidado de Deus, porque ama, porque é soberano. Do outro lado, ele fala aqui no verso 31, é o que eu chamei de golpe final. Buscai antes de tudo, antes de qualquer inquietação, antes de qualquer providência para a sua vida, antes de dar qualquer jeito você mesmo em qualquer situação da sua vida, da sua casa, antes de se preocupar de deixar sua vida à mercê disso, ou se dispor, ou você investir nisso, ficar preocupado com isso, com qualquer coisa. Antes de tudo, antes de orientar a sua vida em direção dessas demandas, dessas necessidades, buscai antes de tudo o seu reino. E isso tudo vai ser acrescentado. Ele está dizendo o seguinte: centre a sua vida em buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, queridos. Ele fala assim, vou continuar aqui. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele deu o reino, ele já está dado. O reino de Deus é onde Deus reina, onde a sua vontade prevalece, onde o seu amor governa, onde o seu amor é a base, é o fundamento, onde a sua palavra é a base e o fundamento, onde sua vontade impera. Ele é o rei que impera. É o que comanda os sistemas, comanda as relações, comanda a justiça, comanda nossas decisões, comanda nossas vontades. Ele é o que comanda o nosso ganho, é o que comanda cada decisão que a gente tem em cada área da vida. Em cada área da vida, ele é rei, é o que governa. Busque o reino dele em cada área de sua vida. Buscar o reino tem uma perspectiva assim que é pessoal. Nesse sentido de ele vai governar todas as coisas na minha vida, minhas decisões, minhas escolhas, meus projetos, meus investimentos. Ele vai governar, é dele. Eu não vou querer nada na minha vida que não seja dele. Isso é reino de Deus. Não quero nada na minha existência, na minha casa, nos meus negócios, na minha mente, no meu coração, que não seja reino de Deus, que não seja regido por Deus. Mas tem outra perspectiva. Buscar o reino de Deus é eu me tornar um agente onde Deus reina na terra. Desde Abraão, esse mandato é dado. Abraão sai de tua terra, de tua parentela, e ele fala porque eu quero abençoar todas as famílias da terra. Buscar o reino de Deus não apenas para a minha vida e minha casa, mas eu ser o agente que leve esse reino de Deus na terra, na minha cidade, na minha vizinhança, nos confins da terra. Eu só vou compreender
que a minha vida sai de si mesma, dessa visão umbilical, dessa visão narcisista. Então essa dimensão a gente não pode esquecê-la, de que buscar o reino de Deus transcende a minha realidade pessoal, familiar. Ela me coloca em missão. Buscar o reino é fazer com que o reino de Deus prevaleça em toda a terra, nos confins da terra. É eu entender que a minha vida não pode estar centrada sequer em receber os cuidados de Deus. Eu não posso ficar, senão eu vou só engordar, entendem? Eu tenho que entender que buscar o reino é Ele reinar na minha vida, mas se Ele reina na minha vida, eu vou viver para Ele, para a sua glória e para a sua missão. Eu vou viver para aquilo que Ele mais quer, o que Deus mais quer. O que Ele mais quer e anseia é se tornar conhecido e amado, porque Ele criou todo o universo para isso. O primeiro fim, o fim primordial da existência humana de todo ser, de cada homem, cada mulher, é amar e glorificar a Deus. Por isso tem que conhecê-lo. Buscar o reino de Deus é se incumbir dessa missão, é de não apenas querer usufruir, de não ter uma vida de fé que apenas quer se beneficiar, quer aprender, quer bênçãos. Não, você quer isso sim, mas para se tornar bênção, aquele que busca o reino de Deus, que o implanta na terra. Como agente de Deus, é claro, é Ele que faz isso. Meus irmãos, esse é o golpe final. É o golpe final em toda ansiedade e angústia, porque eu não vivo mais para mim mesmo. Cristo vive em mim, vivendo em mim para que eu expresse, para que Ele se torne revelado e conhecido. Tudo mais é acrescentado, porque eu passo a viver, querendo na minha vida apenas o que é do reino, o que é do interesse de Deus. O que é do interesse de Deus para a minha vida, Ele vai dar. E os anseios da nossa vida, quando a gente busca o reino de Deus, são os anseios de Deus. E o anseio de Deus primordial é se tornar conhecido. É isso que Deus procura. Lembram-se? Adoradores que o adorem em espírito e verdade. É a única coisa que Ele procura. E Ele nos deu a missão de achar essas pessoas como levando o seu nome. Levando, anunciando. Se eu não posso ir, eu vou abençoar quem vai orando. Eu vou mobilizar pessoas para irem. Eu vou contribuir com isso. Eu vou me importar com isso. Eu vou chorar para isso. Para que tribos de todos os confins da terra, famílias de todos os confins da terra o conheçam. Eu não posso me esquecer que é para isso que eu existo enquanto igreja. Busco o reino de Deus. Que Deus reine na terra, que Deus reine no Brasil inteiro, nas populações ribeirinhas, em todas as tribos indígenas, nos ciganos, que Deus reine em todas as famílias de toda a América, de toda a Europa, de todos os continentes, de todo lugar. Busque o reino. É essa a implicação, é sim reinar na minha vida, mas de modo tal que eu não viva para mim, eu viva para que em todas as coisas Ele se torne conhecido e amado, mas eu viva para pregar esse evangelho e contribuir para essa pregação, para essa anunciação, para essa missão ser cumprida definitivamente em toda a terra. É mandato de Deus. É mandamento de Deus, é sim, mas é honra, é alegria, é fonte de saúde emocional, psíquica, espiritual, porque eu me encontro com aquilo para o qual eu fui criado, para buscar o seu reino, e não há outro lugar onde a gente possa encontrar saúde para a vida da gente, a não ser na vontade de Deus, porque eu fui criado para viver sua vontade, e fora dela, só angústia, inquietação, ansiedade, tristeza, pavor, medo. Vamos nos voltar para a busca do seu reino, em todos os sentidos, na minha vida, na minha existência, em todas as minhas dimensões, mas eu ser esse agente, você, nós, igreja. Eu me incluo, é claro, amados irmãos, em nome de Jesus, seguir o que Ele nos ordena, busque o reino, deixe Deus governar sua mente, seus intentos, busque o reino, de modo tal que Ele inunde a terra com sua graça e seu amor por meio das nossas orações, dos nossos envios, das nossas idas. A igreja tem que ir para esses lugares que não o conhecem.
A gente tem que mobilizar pessoas para isso, clamar a Deus que envie gente para semear sua palavra nesses lugares. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Tem o seu amém? Não tem? Porque a palavra dele, eu sei que tem. Dizer o amém aí, eu quero participar disso, em nome de Jesus. Eu estou falando de ansiedade. Toda ansiedade vai embora quando eu entendo para o que eu vivo. Vivo para isso, para buscar seu reino em mim, na minha vida, na minha história. E buscar o reino de Deus, fazê-lo ser conhecido em toda a face da terra. Todos os lugares. Ah, Pai, faz a gente compreender isso, que a tua vontade é essa, se tornar conhecido, se tornar amado, se tornar adorado. Ah, Pai, mostra a cada um de nós como a gente pode contribuir, talvez sustentando missionários, com certeza orando por eles, Senhor, e muitos de nós, toca o nosso coração a muitos de nós para irmos, Senhor, nesses confins da terra, já aqui no país, na América, na Europa, na África, na Ásia, em todo o mundo, Senhor. Mobiliza a gente da nossa igreja, Senhor, para isso. Faz a gente se apaixonar por tua missão. A igreja não tem uma missão própria, é tua. E a tua missão é que teu reino se expanda em toda a terra. Mobiliza, nos apaixone a todos por isso. Tire de nós toda visão, Senhor, que não é tua, que se preocupa apenas com demandas pessoais, essas mesmas que o Senhor nos exortou hoje, a não ficarmos preocupados com ela, mas antes, se deve haver inquietação, que seja com a busca do teu reino, se deve haver preocupação de levar o teu reino em toda a terra, e nos abençoe assim, em nome de Jesus. Somos amados, o teu cuidado com a terra é exímio, é maravilhoso, e nós somos muito mais cuidados porque somos mais valiosos. É esse amor que o Senhor quer que toda a terra conheça. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em nossa pequenez. Tira de nós o que está atrapalhando essa missão. Quebranta-nos, leva-nos, Senhor. Leva-nos em oração, da forma que quiseres. Leva-nos um corpo físico para esses lugares. Leva a tua igreja, eis-nos aqui, para buscar o teu reino, porque não há nada mais fascinante nessa terra do que o teu reino. Não há, Senhor, o que há de mais fascinante, belo e tremendo e glorioso. Que a tua glória seja conhecida por todos, toda a glória e toda a honra e todo o louvor a ti. Mas abençoa o teu servo, que ele saiba, Senhor, que há um Deus abençoador, mas há um Deus que quer usá-lo como bênção a mim também, como bênção nessa terra. Ah, Pai, completa o que falta do que eu falei, Senhor, no coração de cada um, que é a aplicação e o entendimento de como isso se torna realidade em nossos braços, em nossa mente, em nossas mãos, em nossas finanças, em tudo na nossa vida. Por favor, Pai, faz isso comigo, com minha amada igreja, teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para teu louvor. Por favor, tua bênção seja sobre todos, Pai. A tua bênção que conforta e a tua bênção que mobiliza, que comissiona, que vocaciona também. É bênção extraordinária na nossa vida. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Tua igreja ora, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu querido. Um beijo muito grande. Deus abençoe muito. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele
Pai Santo, nós viemos diante da Tua presença gloriosa, com humildade em nossos corações, primeiro querendo Te adorar, Te louvar, exaltar o Teu santo nome, porque Tu és bom em todo o tempo. O Senhor tem sido fiel, Deus amoroso, Pai de eternidade. O Senhor tem sido conosco, com as nossas famílias, com a nossa casa. E nós queremos Te adorar por isso. Receba a nossa gratidão. Receba, Deus, o nosso amor, a nossa contrição. Nós Te amamos, Senhor. E em nome de Jesus, visita os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão passando por tribulações, por aflições, por dores, por angústias, por necessidade. Deus, manifesta a Tua poderosa mão, socorrendo, curando, suprindo. Pai, em nome de Jesus, visita os Teus servos e Tuas servas, Senhor Deus, renovando a saúde, restaurando. Pai, em nome de Jesus, restitui a saúde para aqueles que estão enfermos. Tira o medo do coração, neste tempo de pandemia, de quarentena. Senhor, em nome de Jesus, vem em nosso socorro. Tu és o nosso socorro bem presente no meio da tribulação e nós Te louvamos por isso. Socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé e nos ajude a Te seguir, a Te amar, a continuar testificando do Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Eu também tenho alguns avisos para vocês. Quero dizer que hoje à noite o pastor Theo vai estar pregando ali, vai estar trazendo uma mensagem do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Como nós temos sido abençoados, não é mesmo? Então divulga, manda mensagem para os seus amigos, vizinhos. É uma maneira tão maravilhosa para a gente compartilhar do amor de Deus, daquilo que nós temos bebido, não é verdade? E amanhã de manhã vamos ter mais uma live, dessa vez com o pastor Josué Rodrigues. Não perca, 8h30 da manhã, todos os dias da semana vai ter um pastor trazendo uma mensagem do coração de Deus para você. Você vai poder tomar aquele café gostoso, ouvindo uma mensagem do coração de Deus. Espalhem também. Nós não podemos ficar só para nós, com tantas bênçãos que Deus tem nos abençoado. Que Deus siga te abençoando, abençoando a sua casa. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, cheia da graça e da misericórdia dEle e da sua presença. Eu gosto muito de dizer, e que você sinta isso, porque Ele tem feito isso muitas vezes a gente no dia a dia, né? A gente não sente, mas que você sinta essa poderosa presença de Deus na sua casa. Tá bem? Que Deus te abençoe e te guarde.